Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à terceira e última aula desta imersão para a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Lembrando que aqui na jornada você aprende como cuidar melhor do seu familiar com demência sem perder a sua qualidade de vida. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e nós estamos conversando essa semana sobre as melhores estratégias para vocês utilizarem com seus pacientes. A jornada de cuidado é para todo tipo de cuidador, seja aquele cuidador familiar que cuida da sua mãe, pai, irmão, esposo, ou cuidador profissional, que auxilia outras famílias no cuidado de pacientes com demência em suas casas ou durante internações hospitalares. Ou até mesmo outros profissionais de saúde que trabalhem com idosos com demência. Nas turmas anteriores da jornada de cuidado, eu tive alunos que eram fonoaudiólogas que costumavam atender pacientes com demência, tinha também fisioterapeuta, educador físico e até outros especialistas de outras especialidades médicas. Eu também costumo palestrar bastante para alunos e recém-formados em medicina que atendem muito público idoso, especialmente nas unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. Não esqueçam que ainda está rolando a oportunidade de participar do sorteio de uma vaga na turma de consultoria comigo. Quem ainda não deixou os comentários nos posts das aulas anteriores, não esqueça de ir lá no Instagram ao final dessa aula e dizer o que você aprendeu em cada uma das aulas e marcar mais uma pessoa para assistir esse conteúdo. Você pode avisar essa pessoa que as aulas estão ficando gravadas e vai ser possível assistir depois. Vamos agora fazer uma breve retomada do que aprendemos até aqui? Na aula 1, nós falamos de diversas situações que são comuns ao longo da evolução dos pacientes com demência. Mas, embora sejam normais, elas costumam causar muitas dúvidas e fazem com que o cuidador tome atitudes inapropriadas, que acabam prejudicando a sua tarefa de cuidar. Na primeira aula, eu apresentei a forma incorreta de lidar com essas situações, citando exemplos que podem se encaixar com a realidade de muitos cuidadores. E na aula 2, eu deixei dicas de abordagens mais assertivas para que vocês tentem e testem na casa de vocês. É claro que cada família e cada paciente possui as suas particularidades, mas o que eu estou abordando aqui com vocês costuma se encaixar para a maioria das famílias que eu acompanho no meu consultório e também nos meus atendimentos online. Agora, se você que está chegando aqui só na terceira aula e ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que depois você volte lá e dê uma olhada nas aulas anteriores também. Na segunda aula, aprendemos uma nova metodologia de abordagem. A dica. Vocês lembram o que significa cada uma dessas letras? Peguem os seus caderninhos e os seus rascunhos de volta, que eu tinha dito para vocês anotarem cada uma das letras. Essa é uma ótima forma de abordar os sintomas dos pacientes. Além disso, falamos sobre repetições, perguntas e pedidos sobre familiares mortos, ir para casa, síndrome do pôr do sol, banho e alimentação. Esses foram alguns exemplos que, infelizmente, acabam acontecendo mais cedo ou mais tarde com todos os pacientes que viverem o suficiente para passar por todas essas fases. Então, reforço o convite. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores ou tem a sensação de que precisa reforçar alguma coisa, aproveite que a gravação ainda está lá e revise esses conteúdos. Essa gravação não ficará disponível para sempre, tá? É apenas uma semaninha. Se organize, pois depois esse conteúdo será exclusivo para quem se matricular na turma. Hoje vamos dar a largada em mais uma turma da jornada de cuidado do paciente com demência. Então agora vamos ver alguns relatos de quem já aproveitou a oportunidade, confiou na metodologia da jornada e participou das turmas anteriores. Olá pessoal, meu nome é Cristiane Martins, eu sou de Brasília. Há 3 anos meu pai faleceu, ele teve a doença de Parkinson. Naquela época eu não tive a percepção para pesquisar e estudar mais profundamente sobre as características dessa doença.
e assim estar mais atenta aos sintomas que meu pai já vinha apresentando há algum tempo. Saber as fases para lidar de forma mais adequada às diversas situações que apareciam diariamente e que enfrentei sem ter a mínima preparação, até por não ser da área da saúde. Bem, no início de 2021, eu me aposentei e decidi cuidar com mais afinco da saúde da minha mãe. Minha mãe está com 89 anos. É muito ativa, porém é diabética e requer inúmeros cuidados. Eu marquei consulta com vários especialistas até que cheguei ao neurologista, pois os esquecimentos de fatos que ela já vinha apresentando e com certa frequência estavam me preocupando. Após fazer alguns exames e testes, ela foi diagnosticada com doença de Alzheimer, fase leve a moderada. Então, a minha primeira providência foi pesquisar o máximo sobre a doença na internet, ler sobre a necessidade de um idoso com essa doença, entender as características de cada fase e como cuidar. Pois, como filha, eu assumiria literalmente essa função. E foi assim que encontrei o curso Jornada de Cuidado com o Dr. Vinícius Mion. Ao ler o conteúdo que seria trabalhado, me encantei, pois é muito amplo e aborda várias questões, como os tipos das doenças degenerativas, as fases de cada uma delas, os cuidados familiares, questões sobre o espaço físico do paciente, aspectos jurídicos como curatela, e que eu inclusive queria entender, entre tantos outros assuntos. Imediatamente eu me matriculei e a cada aula me surpreendi pela profundidade e excelência dos assuntos abordados, pela capacidade didática e conhecimento do Dr. Vinícius e dos demais especialistas que complementaram com temáticas de extrema importância, além da presteza e dedicação de toda a equipe. Com esse curso, eu tive a oportunidade de adquirir conhecimentos para a vida. Eu ressignifiquei vários temas. Eu me sinto hoje mais segura e ampliei o cuidado com a minha mãe. Eu aprendi que para assumir a responsabilidade de cuidar de um idoso, primeiramente você tem que estar bem consigo mesmo. Agora eu também estou me cuidando. Esse curso é extremamente necessário para todas as pessoas que têm alguma aproximação com a doença de Alzheimer, e não só os cuidadores. Ele é importante para a sociedade. Ele trata de segurança, respeito, amor, paciência, resiliência, entre outras abordagens importantíssimas para qualquer cidadão. Olha, meu sentimento ao final do curso e que define essa grande experiência é imensa gratidão ao Dr. Vinícius e equipe, pois como médicos e profissionais, eles tiveram um cuidado e um enorme desprendimento em seus horários para oportunizar o melhor curso. Gratidão. Olá, eu sou o Lucas, sou personal trainer da cidade de Capinzal. Atualmente eu tenho uma aluna com Alzheimer e que tem suas dificuldades, tem suas limitações, e em virtude disso eu busquei ganhar mais conhecimento sobre como me portar, como prestar uma boa orientação, como interagir melhor com ela. Nesta busca eu encontrei Dr. Vinícius com um curso, a Jornada do Cuidado do Paciente com Demência, que foi divisor de águas para mim, me auxiliou muito a conhecer diversas outras condições, testes que eu posso realizar, como eu posso me apresentar, conversar, abordar, receber informações nesta condição. E eu deixo uma recomendação gigantesca e de extrema importância a todos os profissionais de educação física, da fisioterapia, da nutrição, para buscarem talvez realizar esse curso, ganhar um pouquinho mais desse conhecimento, por ser um público bastante presente no dia a dia e que obviamente vão precisar sempre da nossa orientação também. Esse trabalho multidisciplinar entre nossas áreas com a área médica é de extrema importância e garanto a todos que isso será de grande valia
para promover o bem a muitas pessoas. E deixo também uma recomendação a todas as pessoas que têm idosos em casa, independente se eles já têm a presença de demência ou não. É um curso divisor de águas para saber como se portar e para saber também qual o melhor caminho se tomar em situações difíceis. Olá pessoal, me chamo Letícia Bareta, tenho 31 anos e há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer com atrofia cortical posterior. Além de toda a parte cognitiva dos esquecimentos, a minha mãe também está ficando cega, né? E eu sou filha cuidadora e o que eu tenho para falar para vocês é que o curso foi um divisor de águas. Existe uma filha cuidadora antes do curso e uma filha cuidadora depois do curso. Antes do curso, eu me culpava muito e, sem querer, eu acabava culpando a minha mãe por tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Depois do curso, eu comecei a entender tanta coisa, umas coisas tão básicas que a gente às vezes está passando por um processo tão difícil, que é difícil de perceber, que aquilo ali tem uma solução leve, tranquila, que pode ser de uma forma mais amorosa, mais libertadora. Eu acho que é essa palavra que eu tenho para usar para vocês. O curso foi libertador, porque a gente que é cuidador familiar, a gente se cobra muito, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente cuida de alguém, o nosso trabalho, né? Não estou só cuidando da minha mãe. Eu levo isso como um trabalho, como algo que eu vou fazer com excelência, quero fazer da melhor forma possível. E quando a gente é cuidador, a gente não tem aquele horário de trabalho que chega, bate ponto, faz as suas 6, 7, 8 horas de trabalho e a hora que você sai da sua empresa, você pode voltar para casa e seguir sua vida normal. A gente cuidador não. A gente é cuidador do momento que acorda até a hora que vai dormir. E às vezes não consegue nem dormir, né? Então é um trabalho muito pesado e com o curso eu consegui levar isso de uma forma totalmente diferente. Hoje eu tenho uma relação diferente com a minha mãe tem uma relação diferente comigo. Ela aceita muito mais a minha companhia, as minhas ideias, o meu cuidar, né? Porque antes era difícil dela aceitar que a filha dela precisava estar ali cuidando dela. E depois que eu consegui, com o curso, com as ideias, com as dicas, com os entendimentos, eu consegui fazer isso mudar. Virou uma chavinha. E é o que eu falo para vocês. Existe, e é fato, uma Letícia cuidadora antes do curso da jornada de cuidado e depois. E eu desejo isso para todos os cuidadores, tanto familiares como profissionais. Eu desejo essa liberdade, essa libertação da gente poder também ter a nossa vida, mesmo com todos os males, percursos que essa doença nos traz. Então eu desejo muito que vocês consigam fazer esse curso, façam o que for possível para poder adquirir o curso, porque vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Hoje eu quero mostrar para vocês o caminho que a gente segue no cuidado do paciente com demência. Essa é a preocupação de muitos de vocês, não é? O que vai acontecer? Como devo me preparar? Qual o futuro? Comenta para mim aqui sobre os principais medos de vocês com relação a isso. Como foi a sua reação quando recebeu o diagnóstico? Bom, a nossa jornada começa antes mesmo do diagnóstico, né, pessoal? Até porque muitas vezes esse diagnóstico acaba demorando um pouquinho para ser acertado, não é mesmo? Olha, eu digo para vocês, não deveria ser assim. A grande maioria dos meus pacientes já saem com o diagnóstico na primeira consulta, mas essa, infelizmente, não é a realidade que vejo acontecer por aí. Chegam pacientes para mim que recebem o diagnóstico de demência e ficam anos investigando qual é o tipo dessa demência. Ou pior, tem familiar que chega até mim dizendo que o médico nem explicou para ele que haviam diversos tipos de demência. Mas nada é pior do que aqueles que chegam me dizendo que o diagnóstico é de demência senil. Por favor, né, gente? Por favor. Quem chegou até aqui já sabe que não existe demência senil. Na primeira turma da jornada de cuidado, tivemos o caso de uma aluna
que não sabia o real diagnóstico do pai dela. E acreditem, no decorrer das aulas, estudando e se aprofundando sobre os sintomas mais comuns de cada um dos tipos de demência, ela, com a interação entre as colegas e comigo, acabou identificando que o pai parecia ter demência por corpus de Levy. É claro que é necessário realizar os testes neuropsicológicos com o médico, no consultório, mas o quadro clínico parecia ser muito sugestivo desse tipo de demência. Outro caso que lembro agora é de um paciente que chegou extremamente descompensado no meu consultório e já estava em tratamento há 3 anos para demência frontotemporal e sem grandes melhoras. Aparentemente, os médicos suspeitaram que ele teria demência frontotemporal, pois ele ainda era jovem, teve o diagnóstico de demência antes dos 65 anos. Mas, pasmem, esse paciente estava há 3 anos com o diagnóstico errado. Após revisar os exames, coletar toda a história da família, constatei que ele tinha doença de Alzheimer. E após a troca das medicações e orientação correta da família, ele apresentou uma melhora considerável no seu quadro clínico. Eu poderia ficar a noite inteira aqui contando histórias semelhantes para vocês, mas vou te contar mais uma, de uma colega de profissão, uma médica ginecologista, que mesmo tendo todo o conhecimento adquirido na faculdade de medicina, sentiu que não estava preparada para lidar com o cuidado do seu pai com demência. O que ela fez? Entrou para a jornada de cuidado. Depois disso, ela ainda trouxe seu pai para constar comigo e agora, recentemente, ela fez o diagnóstico da sua sogra, que infelizmente também desenvolveu doença de Alzheimer. Sabe como ela conseguiu detectar os primeiros sinais do Alzheimer da sogra dela? Porque agora ela tem o conhecimento, agora ela se sente preparada para avaliar também esse tipo de situação. É por isso que eu digo que a jornada de cuidado é para todos os que cuidam e trabalham com idosos e pacientes com demência. É claro que a demência não tem cura. Quando eu falo em melhora do quadro, eu quero dizer que o paciente ficou mais tranquilo, mais fácil de cuidar, diminuiu a sua agressividade, dentre todos os outros sintomas comportamentais que sabemos que são comuns nesse tipo de paciente. Bom, eu abordei essas histórias para mostrar para vocês que esse percurso pode ser difícil de percorrer desde o início, desde o estabelecimento do diagnóstico correto. Mas beleza, então você que é familiar ou você que é profissional da saúde e percebeu aquela alteração de memória, de atenção, de linguagem ou de comportamento no idoso está achando estranho. Você já está desconfiado. Procura o médico e vem o diagnóstico de demência. E agora? Nesse momento, o mundo desaba, não é mesmo? Digita aqui no chat para mim qual foi a sua reação ao receber o diagnóstico. Demorou muito para a ficha cair? Acreditem, tem muito familiar que demora até aceitar e compreender o diagnóstico de demência. E é bem comum que os familiares passem por uma fase de negação. Aconteceu com você ou com alguém da sua família? Continuando nessa jornada, vamos supor que você já recebeu o diagnóstico correto. A ficha já caiu e agora é hora de encarar a doença. Toda demência é dividida em 3 fases: a leve, a moderada e a avançada. A fase leve normalmente é aquela que o paciente está no momento do diagnóstico. Eu digo normalmente, pois infelizmente alguns pacientes só são diagnosticados tardiamente, já estando na fase moderada. Mas ok, não vamos perder o foco aqui. Na fase leve, os principais sintomas que vão predominar são os do subtipo da demência que o paciente tem. Ou seja, os pacientes que possuem Alzheimer vão ter determinados comportamentos, enquanto os pacientes com vascular, Levy, frontotemporal terão outros sintomas. No caso do Alzheimer, temos principalmente os esquecimentos e as repetições. No Levy, temos um comprometimento importante da atenção, que faz com que o paciente flutue muito,
tem períodos de muita sonolência durante o dia, muitas vezes também possui alucinações visuais e o parkinsonismo, que piora consideravelmente a parte motora. Na demência frontotemporal tem a questão do comportamento, que pode gerar bastante constrangimento para a família e exigir cuidados específicos. Um paciente com DFT pode falar coisas inapropriadas, assediar pessoas. Acontece em casos até de pacientes que se masturbam ou tiram a roupa em público. Então, na fase leve, predominam esses sintomas específicos de cada demência, mas o paciente ainda possui certa autonomia. Muito cuidado aqui para não tirar completamente a autonomia do paciente. É importante que, mesmo com dificuldade, ele continue fazendo as atividades que consegue desempenhar com cuidado e segurança. Na fase moderada, a cognição começa a piorar e a funcionalidade também. Nesse momento é que surgem os principais sintomas comportamentais e as dificuldades do dia a dia. A higiene começa a ficar difícil, o banho então nem se fala, né? O paciente fica mais agitado e mais agressivo. Essa fase, a fase da doença moderada, é a mais trabalhosa do cuidado, a mais difícil e também a fase mais longa. Cada dia fica mais difícil de tirar o paciente da rotina. Essa é a fase em que você, cuidador, precisa ter muita atenção a todos os detalhes e também muita paciência. Na fase avançada, a funcionalidade do paciente se perde quase por completo e ele vai precisar de ajuda para quase todas as atividades do dia a dia. Um dos grandes dilemas nesse momento é a alimentação, pois ele começa a ter dificuldades para deglutir, fazendo com que enrole a comida na boca, não queira mais tomar remédios e cause grande preocupação para quem cuida, pois existe o medo de que ele aspire a comida. Surgem aqueles questionamentos, né? Será que devo colocar sonda para que ele se alimente adequadamente? Será que preciso incluir alguma suplementação de proteínas e vitaminas? Mas são tantas opções na farmácia, como saber o que comprar? Ninguém falou que seria fácil, né? É por isso que um cenário ideal, todos os pacientes com demência deveriam ter um acompanhamento multidisciplinar. Imagine o cuidador recebendo as orientações de todos os profissionais envolvidos. Contudo, essa infelizmente não é a realidade daqueles pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Aliás, esse acompanhamento completo é difícil até para quem tem plano privado de saúde, não é mesmo? Porque nem todas essas especialidades atendem pelo plano, ou por vezes os atendimentos são muito superficiais e não contemplam o tempo necessário que um paciente com demência requer. Bom, vamos lá. Acabei de falar que essa jornada de cuidado começa antes mesmo do diagnóstico, né? Me acompanhe aqui. Vamos percorrer agora a jornada. Beleza? Você desconfiou de alguns sintomas. Foi ao médico, foram solicitados alguns exames ou foram realizados alguns testes ali no consultório mesmo com o médico, né? Agora eu te pergunto, você entendeu para que servia cada um desses testes? Você sabe o que avalia cada um dos exames que o seu familiar fez? Vamos falar sobre todos os exames disponíveis e também sobre os novos exames que estão chegando no mercado durante as nossas aulas. Eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiveram sobre os testes neuropsicológicos e, inclusive, disponibilizarei testes para que vocês imprimam e façam com o paciente e avaliem vocês mesmos em casa. Já imaginou você aprendendo a avaliar a evolução do seu familiar em casa? Muito legal, né? Já falamos um pouquinho sobre as 3 fases e sobre alguns dos sintomas comuns em cada uma delas. Mas você sabe como fazemos essa classificação? Nessa nova turma da Jornada de Cuidado, eu vou te apresentar as escalas de avaliação que nos ajudam a classificar a fase de cada paciente e também nos dão uma previsão dos sintomas que estão por vir. Nesse curso,
abordaremos as escalas mais utilizadas no dia a dia do médico, que são a FAST e a CDR. Vamos continuando nossa jornada por cada uma das fases até chegar aos cuidados em final de vida. Infelizmente, nós sabemos que a doença ainda não tem cura. Por isso, precisamos nos preparar para esse momento. Mas antes disso, também precisamos estar preparados para as intercorrências que acontecem nesse caminho. Estou me referindo principalmente às internações hospitalares. Você irá aprender como identificar os primeiros sinais das infecções, que são as principais causas de internação desses pacientes. Você receberá orientações sobre delírio no ambiente hospitalar, que é muito comum, sobre a sonda e a gastrostomia, que pode vir até mesmo a ser sugerida por alguns profissionais de saúde menos acostumados a tratar de pacientes com demência. É claro que também abordaremos sobre os tratamentos disponíveis no mercado, desde os tratamentos tradicionais farmacológicos até os novos lançamentos do mercado e também o famoso canabidiol, que vocês tanto perguntam. Mas já estou avisando que eu adoro incluir os tratamentos não farmacológicos. Então vocês vão me ver falando bastante e insistindo em terapia da boneca, musicoterapia, pet terapia. Quem precisar de dicas de trilhas sonoras, já adianto que o Roberto Carlos faz muito sucesso com os meus pacientes. Tudo isso será abordado com um olhar especialmente voltado para você que cuida, porque eu entendo a importância do seu papel e sei que não é possível cuidar bem de outra pessoa se você não estiver de bem com você mesmo. Por isso, prepare-se para receber uns puxões de orelha também, pois eu vou querer que todos que caminham comigo nessa jornada se cuidem também. Então, pessoal, eu preparei essas três aulas com maior carinho para tentar mostrar para vocês que cuidam, cuidadores familiares, cuidadores profissionais ou profissionais de saúde, algumas estratégias que eu acredito que possam ser bem úteis. Mas é claro que não dá para falar tudo o que eu gostaria sobre o cuidado com pacientes com demência em apenas 3 aulas. E é por isso que eu e a minha equipe preparamos um material robusto para que vocês recebam toda a orientação que precisam e possam tirar todas as suas dúvidas em tempo real, desde o diagnóstico, passando pelas fases leve, moderada e avançada, até o final de vida. E o melhor de tudo, se você quiser, você já pode começar agora. É isso mesmo, dessa vez, todas as aulas da jornada de cuidado já estão disponíveis na plataforma. Você pode se matricular e já começar a maratonar todos os conteúdos agora mesmo, se quiser. Mas não é só isso. Vocês acham que eu ia perder de conhecer todos vocês bem de pertinho e conversar com vocês ao vivo? Não mesmo. Nós também teremos encontros quinzenais. Nesses encontros, previamente agendados e marcados, nós vamos ir abordando todo o percurso da jornada de cuidado. Ou seja, você vai poder ir assistindo os módulos e ir para o encontro com todas as dúvidas para serem tiradas ao vivo. Esses encontros também ficarão gravados e você poderá reassistir quantas vezes quiser durante 1 ano. É isso mesmo, 1 ano. É claro que eu adoro que vocês entrem ao vivo e interajam comigo, mas acontece de algumas pessoas não conseguirem entrar no horário do encontro, seja porque estão envolvidas no cuidado do seu familiar, né? Acreditem, a gente já teve alunas que só conseguiam assistir às aulas de madrugada depois que seus familiares dormiam. Ou também alguns profissionais de saúde que trabalham no turno da noite e acabavam assistindo às aulas na manhã seguinte. Essas pessoas podem sempre assistir às gravações dos encontros e tirar todas as suas dúvidas no grupo do WhatsApp. É isso mesmo. Já não bastava você ter acesso a todas as aulas do portal, a gravação dos encontros, a todo o material didático que você pode imprimir e fazer a sua apostila, você ainda tem acesso a um grupo de WhatsApp com todos os seus colegas de turma. Esse grupo é para atuar como uma rede de apoio, onde todos poderão se ajudar, trocar dicas,
tirar dúvidas das aulas, enfim, desabafar. Eu e minha equipe também estaremos nesse grupo, ajudando vocês em tudo que for necessário durante toda a duração do curso. E aí, quem está gostando do que está sendo proposto para a próxima turma da Jornada de Cuidado? Dá um joinha aí no chat que eu quero saber quem está gostando. E se eu te disser que fica ainda melhor? Sim, é isso mesmo. Fica ainda melhor. Além dos módulos de aula comigo, de todo o material das aulas, dos testes impressos, das escalas de acompanhamento das fases, grupo de WhatsApp, ainda teremos aulas bônus com uma equipe multidisciplinar. Já imaginou ter um tempo para aprender e tirar dúvidas com educador físico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gerontóloga, neuropsicopedagoga e nutricionista? Como os desafios do cuidado do paciente com demência não se restringem apenas à área da saúde, já imaginou receber orientações sobre como adaptar a sua casa para a melhor adaptação do seu familiar nas diferentes fases? É isso mesmo. Preparamos uma aula bônus com uma engenheira civil acostumada com o acompanhamento de pacientes com demência, que vai te mostrar as principais adaptações que você pode trazer de forma simples na sua casa. E, como as burocracias são grandes nesse nosso país, também teremos o assessoramento de um advogado, que irá tirar suas dúvidas sobre os direitos do paciente com demência. Ele vai explicar para vocês a importância de fazer a curatela e também como conseguir os benefícios previdenciários que existem para esse tipo de paciente. Todos esses profissionais que eu chamei para participarem comigo nessa jornada de cuidado são especializados no acompanhamento de pacientes idosos. Por isso, você que topar se juntar a nós, terá as melhores dicas de quem realmente entende do assunto. Você já pensou quanto custa tudo isso? Quanto custa ter as melhores orientações de profissionais que realmente sabem tratar de pessoas com demência? Nós já sabemos que esse país é muito grande e a realidade é diferente em cada cantinho do Brasil. Existem cidades que nem médico geriatra tem. Imagine como é difícil para que as famílias consigam fornecer um tratamento multidisciplinar para os seus entes queridos? Pois é. Mas sabe o que custa muito mais caro que isso? Sabe o que te leva à falência tanto financeira como também emocional? É o desconhecimento. Isso mesmo. Eu venho falando disso desde a primeira aula, né? Quando você não tem conhecimento, você acredita em qualquer solução mágica. Você gasta dinheiro com suplementos que muitas vezes não são os ideais. Você acredita que tratamentos alternativos, que muitas vezes não são os mais recomendados. Você não consegue lidar com os comportamentos do seu paciente e acaba se martirizando por isso. Você perde noites de sono, você perde a tranquilidade. E acredite, não existe preço mais caro para se pagar do que a consciência tranquila de estar fazendo o seu melhor. Pode ser que você esteja aqui e não tenha condição de consultar com todos esses profissionais que eu reuni para me ajudar na jornada de cuidado, não é mesmo? Foi justamente por isso que eu pensei em reunir todos esses profissionais aqui, para que mesmo que você não tenha condição de consultar com eles individualmente, com todos esses especialistas, pelo menos você receba as principais orientações e possa tirar dúvidas com eles. Vou descrever aqui todas as aulas bônus que vocês terão acesso. Aula sobre a importância dos exercícios físicos e dicas de exercício que podem ser praticados em casa com um profissional formado em educação física, em fisioterapia e com doutorado em gerontologia, que é o cuidado dos pacientes idosos.
Aula sobre adaptação da dieta e problemas de deglutição com fonoaudióloga especialista em disfagia. Aula sobre estimulação cognitiva com diversas dicas e sugestão de atividades com gerontóloga e neuropsicopedagoga. Aula sobre nutrição, meta de ingestão de calorias, proteínas e água, adaptação da dieta e suplementação com uma nutricionista que também possui doutorado sobre nutrição na terceira idade. Aula sobre cuidados com a saúde bucal em idosos e dicas para pacientes com demência nas diferentes fases. Aula com engenheira civil, que vai te mostrar as principais adequações que você pode fazer na sua casa para facilitar o seu cuidado e ter maior segurança para o paciente. Aula com advogado, que vai te apresentar os principais direitos da pessoa com demência e também do cuidador e te orientar sobre questões burocráticas como a interdição e a curatela. É isso, pessoal! Chegou o momento de divulgar quanto vai custar para ter acesso a toda essa jornada de cuidado. Se você está pensando que isso vai custar uma fortuna e que o valor será um impeditivo, eu fico muito feliz em informar que você está enganado. Mas pensem comigo, quanto você acha que vale tudo isso? Faça as contas comigo. Se você quiser marcar uma consulta comigo hoje com duração de 1 hora, por teleatendimento, o valor é R$400. Faça as contas aí, R$400 vezes 8. Sim, todas as aulas foram organizadas em 8 módulos referente a cada grande assunto, mas dá mais de 8 horas. Agora coloque na ponta do lápis acompanhamento com dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico ou professor lá na academia. Infelizmente, o melhor tratamento para pacientes com demência não é barato. Mas o meu intuito aqui sempre foi popularizar o acesso ao conhecimento e ajudar ao máximo para que vocês tenham o conhecimento fundamental de cada uma das áreas mais importantes para cuidar melhor do seu paciente com demência. E é por isso que eu fechei essa parceria com todos esses profissionais de excelência. Antes de eu divulgar o valor, deixa eu te contar mais uma coisa. Todos os que se matricularem ainda hoje, se preparem, olha o suspense, todos os que se matricularem ainda hoje vão receber uma mentoria em grupo comigo já na primeira semana do curso. Já imaginou? Você já vai começar o curso me conhecendo ao vivo e conhecendo alguns dos seus colegas, mas só aqueles que forem bem rápidos e efetuarem a inscrição agora mesmo ao final dessa aula. Não é sorteio, todos vão ganhar essa consultoria. Eu não consigo garantir que manterei esse valor super promocional nas próximas turmas. Me dediquei ao máximo para fazer um preço e condições atrativas para vocês, mas realmente foram meses de preparação desse conteúdo para essa nova modalidade da jornada de cuidado que está abrindo o carrinho agora. Então, para quem quiser adquirir, tem o valor de apenas R$ 697,90. Isso mesmo, somente R$ 697,90 ou em até 12 vezes de R$ 69,65. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito e, se precisar, pode até dividir em mais de um cartão. Pensam que esse é muito menos do que 2 consultas médicas e você vai levar o acesso ao curso mais completo sobre demência e ainda ministrado por um médico que entende e sabe como explicar de uma forma que mesmo você, que seja leigo, vai conseguir entender. Já imaginou ter todo o acompanhamento do seu médico diretamente do WhatsApp e ainda ter encontros quinzenais ao vivo durante 2 meses? Sério, isso é inacreditável e está muito barato. Eu realmente sugiro que você não perca essa oportunidade. Eu não sei por quanto tempo conseguirei manter esse valor. É muito conteúdo a ser produzido e não é qualquer conteúdo, é conteúdo de qualidade. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa terceira aula.
Nessa aula eu apresentei para vocês a jornada de cuidado, as fases e os desafios que serão enfrentados. Não esqueça que temos 2 oportunidades de você entrar para a mentoria em grupo. Uma delas é se matriculando agora no curso e a outra é participando do sorteio de uma vaga. Mas essa vaga é só para a mentoria. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo da jornada, precisa embarcar comigo agora e se matricular ainda essa noite. Para participar do sorteio, você precisa ir lá no post da aula de hoje, lá no @geriatriacomiola no Instagram, e dizer o que você aprendeu na aula de hoje. Os comentários ficarão ativos até sábado à noite, e depois a minha equipe irá computar e faremos o sorteio no domingo. A pessoa sorteada ganhará 1 hora de consultoria online comigo, individualizada, para falar do seu paciente, tirar dúvidas e perguntar o que quiser. Nessa consultoria, eu dou dicas personalizadas de cuidado que se adapta à realidade de cada família. É isso, pessoal. O carrinho já está aberto. Vocês podem ir lá no Instagram, que eu já deixei nos stories, no link da bio, e também está sendo enviado nos grupos do WhatsApp, no e-mail de vocês, o link para aquisição do curso. Lembrando que todos aqueles que adquirirem o curso até 23h59 de hoje participarão de uma mentoria em grupo já nessa próxima semana. É isso mesmo, antes de virar a meia-noite, agora de quinta para sexta. Corre que eu estou te esperando. Se alguém tiver qualquer problema de processamento do pagamento, pode chamar nossa equipe de suporte, que o pessoal estará de plantão até meia-noite para ajudar vocês. Vamos, pessoal! Quem vai embarcar comigo nessa jornada de cuidado? Estou esperando por vocês. Tenho certeza que aprenderemos muito juntos.